Olá, o tema que eu escolhi para o projeto de intervenção é acessibilidade arquitetônica em escola pública da Grande São Pedro, no município de Vitória, Espírito Santo. Por que intervir? Enquanto professora na rede de Vitória, eu percebo em algumas unidades escolares aqui da região de São Pedro a dificuldade que os nossos alunos enfrentam, tanto para acessar o interior das escolas, como para transitar dentro dos ambientes, dos espaços de ensino-aprendizagem. As crianças não conseguem, muitas vezes, acessar os ambientes de forma autônoma, de forma confortável, de forma segura, porque a acessibilidade, ela não acontece em muitas das escolas, né? Elas estão indo na contramão da legislação. Isso é muito perceptível, dada a nossa experiência, a nossa vivência dentro desses ambientes todos os dias. O objetivo, então, da intervenção é investigar e analisar as condições da oferta de infraestrutura escolar, sob a perspectiva da acessibilidade arquitetônica às pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, em escola pública de ensino fundamental da Grande São Pedro, no município de Vitória. Inicialmente, a ideia era fazer um levantamento de dados junto à SEMI e trabalhar um número maior de escolas cuja quantidade de matrículas de alunos público-alvo da educação especial fosse grande, fosse de uma grande quantidade. Mas, dado o objetivo desse projeto de intervenção, conforme as professoras nos orientaram, eu precisei fazer uma redução desse recorte. Então, a ideia é buscar, junto à Secretaria Municipal de Educação, os dados referentes às matrículas dos alunos com necessidades especiais, principalmente aqueles com deficiência física e mobilidade reduzida, que estão estudando nas escolas da região da Grande São Pedro, e a escola com maior número de alunos desse público-alvo será a escola, então, elencada para a intervenção nesse projeto. Sobre os resultados das análises. Antes de chegar nos resultados, a ideia é trabalhar um questionário com os alunos público-alvo da educação especial, com os professores, o gestor escolar e com os funcionários a respeito da sua visão sobre a acessibilidade, o que eles entendem por acessibilidade, como que é o acesso deles, a mobilidade dentro dos espaços de ensino-aprendizagem, dentro do refeitório, dentro dos banheiros, dos corredores. Após esse questionário, a intenção é trabalhar também um roteiro contendo itens da NBR 9050, que é a NBR que trata sobre acessibilidade em edificações. E dentre esses itens que serão analisados, pode-se falar sobre os banheiros para pessoas com deficiência física, se existe na unidade que será objeto da intervenção, se esse banheiro possui barras laterais para o sanitário, se ele possui barras laterais para a pia, se dentro desse banheiro existe um espaço suficiente para caso o aluno cadeirante precise fazer um giro com a cadeira de rodas, se a largura das portas é adequada, é compatível, né, com os parâmetros da NBR 9050, tem a questão da largura dos corredores, a abertura das salas de aulas, as portas, se esse aluno consegue acessar a biblioteca, o refeitório, se também existe algum desnível, ressalto entre uma sala e outra, entre um piso e outro, enfim. Os parâmetros existentes na NBR 9050, eles serão, dentro dessa escola, analisados. E aí será perceptível, né, dentro dessa análise, se a escola realmente ela oferta essa acessibilidade ou não.
os resultados, por se tratar de intervenções construtivas no edifício, pretende-se priorizar pequenas obras de intervenção, como, por exemplo, se for constatada a instalação inadequada das barras laterais, das louças sanitárias e pias do banheiro, propor então o seu desmonte e a reinstalação de acordo com as dimensões estabelecidas na NBR 9050. No caso de uma porta, se ela for uma porta com uma abertura menor que 80 centímetros, isso aí é uma questão que o diretor, que o gestor escolar, ele consegue resolver, ele consegue fazer essa intervenção sem precisar acionar a Secretaria de Obras da Prefeitura de Vitória. Então, como essa intervenção não é uma intervenção pedagógica com o aluno, mas sim no edifício, então a ideia é que se trabalhe essas pequenas intervenções. Em relação ao cronograma, de junho a agosto, a pesquisa e a leitura dos referenciais teóricos. Já comecei a fazer isso, mas aí eu vejo que ainda tem um longo caminho para estar refinando, melhorando melhor esse referencial teórico, né? O fichamento dos referenciais vão acontecer de julho a agosto. A aplicação dos questionários dentro da escola no mês de setembro. Também em setembro, a aplicação de questionário aos professores, direção escolar e servidores. Aplicação ainda em setembro e verificação dos itens do roteiro da NBR 9050 na estrutura física. Análise dos questionários e do roteiro, também em setembro. E no mês de outubro e novembro, o processo de intervenção está sujeito às análises do roteiro, que conterá os itens da NBR 9050, possivelmente uma adaptação razoável realizada sob a direção e a inspeção da gestão da unidade escolar. No mês de novembro e dezembro, a finalização do trabalho de intervenção e em dezembro, a apresentação desse trabalho. É claro que essa proposta aqui é apenas uma proposta inicial e que ela será orientada pelo professor que orientará o meu projeto. Com certeza vai precisar de algumas adaptações. As ideias do professor orientador também são bem-vindas. E assim, eu não pretendo mudar esse tema. Eu sou recém-formada em arquitetura e urbanismo e acessibilidade é um tema que me chama muita atenção. E eu vejo que na literatura referente à educação especial inclusiva, não existem tantas pesquisas que tenham o olhar do arquiteto, que ao mesmo tempo é professor e trabalha, atua na área da educação especial inclusiva. Então eu acredito que esse projeto é um projeto interessante e que seus resultados vão garantir bons frutos. E quem sabe mais para frente, essa ideia de fazer uma análise com as escolas da região, ela perdure e eu consiga atingir esse objetivo. Então é isso, é essa a ideia do projeto de intervenção que eu estou propondo. Obrigada.